Olá, grande tribo! Hoje eu vim falar para vocês um pouco de como foi esse meu despertar, né? É, essa minha abertura para a conexão com a parte espiritual. Então, eu decidi dividir os temas e vou falar inicialmente da clareaudiência. Como que foi para mim, como que se desenrolou, e já peço que desliguem o nível da censura, né? Ouçam com o coração, que acredito que vai quebrar muitas crenças, muitos dogmas, assim como foi e está sendo comigo. Então, a clareaudiência foi uma das primeiras mediunidades que se apresentaram, né, nesse meu processo mediúnico e que vem aflorando muito nesse período de transição planetária, que é onde também eu recebo as canalizações que eu escrevo, né, e que eu sinto de trazer para vocês. É a forma que foi a primeira forma, na realidade, que eu comecei a me conectar com os seres, né? Isso aconteceu quando eu tinha uns 12, 13 anos, que começou a florar. Tem pesquisas que falam, né, na mulher, principalmente quando ela inicia o seu período menstrual, aonde esses fenômenos mediúnicos começam a se expandir em conjunto com esse início. Eu acredito que tem muito a ver, tem muito sentido uma coisa com a outra. E comigo foi com os 12, 13 anos, nesse período, aonde eu, à noite, começava a escutar, né, vozes de pessoas falando comigo. Às vezes era um homem, às vezes era uma voz de criança, às vezes era uma voz de uma mulher. E não era constante, era assim, alguns momentos, alguns dias, mas que parecia que o meu corpo ele já sabia que naquela noite eu ia escutar. Às vezes eu escutava movimentos dentro de casa, escutava risadas ou as coisas acontecendo ou falando para mim de algo. Mas isso foi se afunilando, isso foi se harmonizando com o tempo, onde também eu fui pesquisando sobre, eu fui procurando ajuda para poder alinhar essa característica. E foi algo assim muito de início, me dava muito medo, né? Teve várias vezes até a noite de eu chamar meu pai, acordava à noite e ficava chamando meu pai, e ele achava que tinha entrado gente em casa, que era bandido, porque eu escutava como se tivesse uma pessoa do meu lado me falando ali no meu ouvido, né? E não tinha ninguém dentro de casa. Até algumas pessoas, às vezes a gente pensa, nossa, tá ficando doida. E aí você entende que não é, porque tudo que era falado tinha sentido. Tudo que era falado tinha alguma coisa que tinha a ver no dia a dia que estava passando ou com alguém próximo. Era assim, muito conectivo. Então não tinha como separar e achar que era coisa além ou fora da realidade, né? E aí foi passando esse período, foi passando esse processo, que foi bem desafiador, e eu falava, chegava à noite, eu fazia minhas orações, eu falava, eu não quero escutar, eu não quero escutar. Tinha vezes que até eu pegava o cobertor e eu cobria minha cabeça, porque eu falava, para, não quero ouvir mais. Mas aquilo era para eu desenvolver, já era um sinal, um chamado para buscar ajuda, para buscar desenvolver esse dom mediúnico. E era assim, causava espanto no início, tinha muito medo. E eu falava, depois de um tempo, é até engraçado hoje quando eu começo a lembrar, e eu falava, então fale comigo, mas eu não quero ver. Eu não quero ver quem é, eu não quero ver como a pessoa tá, eu não quero ver. Só escuto. E aos poucos eu ia escutando. Quando eu comecei, né, que eu vim de um centro espírita, comecei a trabalhar essa questão da mediunidade. A minha mãe também já veio, né? Tive uma criação bem espírita, meu pai também super entende dessa parte de espiritismo, né? Eles são bem abertos hoje em dia, não tem um segmento, uma doutrina, mas digo que são espiritualistas, porque eles acreditam em desencarne, eles acreditam em reencarnação. Então, eu tive a sorte de nascer no núcleo assim. Então, sabia que não era loucura da minha cabeça, que aquilo realmente e o que eu falava acontecia, ou o que eu escutava, de intuía, aquilo era, né, real, fazia sentido para a pessoa.
Então, aí eu fui pegando essa confiança e fui entendendo que não era algo do meu ouvido aqui da matéria, né? Era algo sutil, era algo energético, não era algo do meu corpo material. Então não adiantava eu cobrir minha cabeça, eu tampar meu ouvido, que aquilo continuava. E aí com o tempo eu fui me conectando, eu fui fazendo meditação, eu fui silenciando e eu fui entendendo o propósito disso. Depois eu fui descobrir, né, que tudo isso tá ligado, que a minha parte da psicografia, que eu comecei a desenvolver, eu entendi que foi necessário abrir primeiro a clareaudiência, porque através, muitas vezes, da onde eu recebo as canalizações é da clareaudiência, e não é uma audiência. O que seria uma audiência? Eu escutar a minha voz interna, isso é uma coisa. Não, eu escuto uma voz externa. Então, geralmente, eu sinto quando se aproxima alguém e como eu sei que é bom ou não é. A questão da energia. Então, por isso é muito importante a gente fazer esse processo do silenciar, do meditar e de se conectar consigo mesmo. Para a gente conseguir discernir o que é da gente, o que não é, o que é bom e o que não é. Porque a energia, ela não mente, seja em qualquer plano, em qualquer nível, em qualquer dimensão. Então, você consegue sentir. E através do que é falado, do conteúdo, do assunto da fala. Isso também é muito importante a gente observar. A maneira que é passado aquilo, a forma que é falada e o conteúdo. E a energia que aquilo, quando chega para você, você sente. Como você se sente? Né? Se você se sente bem, se aquilo te traz paz, ou se aquilo te irrita, se aquilo te estressa, você sente um peso. Então a gente consegue discernir uma coisa da outra. E aí começou o processo de psicografia, que é através da minha clareaudiência, né? Que eles utilizam desse canal para poder canalizar, para poder trazer as mensagens na escrita. Que ainda tem alguns projetos aí que a gente está, né, encaminhando para desenrolar, que mais para frente eu venho contar para vocês. Mas foi assim que surgiu esse processo do despertar. E aí, o que foi me passado nesse momento é para eu contar, né, como foi, como está sendo a minha experiência com isso. Porque acredito que nesse movimento planetário, muitas outras pessoas estão despertando essa mediunidade, esses dons mediúnicos, que é uma ferramenta para ser utilizado, né? Claro, muitas pessoas dizem que a mediunidade é algo karmático, né, que tem karma, que a gente fez algo ruim no passado e agora a gente veio com os dons mediúnicos para poder nutrir, para poder suprir tudo isso que a gente deixou lá atrás. Eu acredito que a mediunidade, ela é uma ferramenta que a gente vem, que ela é inata do ser humano, que muitas pessoas, todo mundo, né, tem mediunidade em graus diferentes, em formas diferentes, de acordo com a missão que ela veio cumprir aqui. Então, são ferramentas que a gente se utiliza dela, né? E aí vem o livre-arbítrio. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é o quê? Estarmos equilibrados para que a gente possa ser uma ferramenta do bem, auxiliar nesse processo da forma positiva. Porque ela tem alto impacto, né? Ela traz tanto para quando a gente está começando a se desenvolver, quanto quando a gente já está num grau um pouco mais de desenvolvimento avançado, mas ela traz muita responsabilidade do que vai ser passado, do que vai ser conduzido, exige uma reforma íntima, né? A gente começar a se escutar, a observar ali onde a gente precisa melhorar, a observar as questões que a gente traz, né, para resolver. Mas, assim, depois de passar todo esse desafio do medo, né, de não querer escutar, de não querer mais ter essa conexão, né, falar, vai, por que que eu sou assim? Por que que outras pessoas não são? Aí você começa a se comparar, aí você fala, eu só queria ser normal. E aí você entende que isso é normal, já faz parte da nossa natureza, mas que alguns vêm com ela mais aguçada, mais aflorada, e outros vêm com outros tipos de mediunidade, ou vêm com uma outra tipo de missão, que às vezes não vai precisar tanto dessa mediunidade, né? Mas que a gente possa entender que todos nós somos médios, porque a gente é um canal entre o céu e a terra, né? E a partir do momento que a gente começa a se alinhar, a se autoconhecer, porque o autoconhecimento ele é fundamental no processo de mediunidade.
a gente começa a se autoconhecer, o que é meu, o que é do outro, o que eu estou sentindo e o que não é meu sentimento, mas está no meu campo. E aí a gente começa a ter mais segurança, a gente começa também a entender, não, isso aqui não é meu, isso aqui é meu. Eu consigo ter esse discernimento e isso contribui muito para esse processo. E como eu acredito que muitas pessoas estão agora passando por esse momento, por essa turbulência, né, e por aqui também, né, mesmo que a minha clareaudiência, essa questão da psicografia, ela já venha de um tempo, agora eu tô começando a ter mais consciência, né, mais clareza, tô sabendo o que preciso fazer com isso, e também a responsabilidade. Por quê? Porque você vai sentir que algumas coisas, alguns lugares eu não consigo ir, porque meu canal, ele tá aberto, eu fico mal, né? Algumas questões eu não posso estar porque eu fico mal, eu preciso ter esse momento, né? Principalmente contato com a natureza, é uma coisa que eu sinto muito a necessidade, parece que o meu corpo pede. E é o momento que eu sinto que o meu canal desobstrui, né? Então, quando eu tô, assim, muito em contato com a internet, muito em contato com meio social, eu preciso tirar esse período de silêncio e me conectar. E é comigo mesmo. E quando eu dou esse espaço, né, para essa conexão, aí que acontece, né? E aí que eu sei quando sou eu, é do meu pensamento, é algo interior, e quando é algo que eu tô sendo intuída, que aí às vezes falam comigo, né? Através de umas vozes diferentes. E aí eu começo a trazer isso, né? E analisar primeiro, passa por um filtro, né? Analisar se aquilo tem sentido, se não tem, se é para agora, se não é, né? E a forma de ser reproduzido também. Mas tudo tem uma guiança. Como agora, né, foi me passado para que eu desse o meu exemplo de como foi para mim e como está sendo trabalhar com essa questão da mediunidade. E claro, tem muitas outras relatos que eu posso trazer aqui para vocês que já aconteceram, né? Um deles que foi bem interessante, assim, diferente para mim, foi uma vez que eu estava atendendo uma aluna e ela chegou assim no estúdio, acho que ela até lembra, se ela estiver aí assistindo esse vídeo, ela sabe quem é, né? E a única coisa que eu escutava, estava atendendo ela, eu escutava alguém me falar, fala pra ela da torneira, o que aconteceu com a torneira da casa dela. Mas eu sei que eu estava no processo de confiar, então eles estavam me preparando para eu ter confiança no que eu estava escutando. E aí eu fui com um jeitinho, com outro, né? Sabia que ela também já acreditava nessa parte da espiritualidade e falei para ela: olha, aconteceu alguma coisa na torneira da sua casa, né? Ou alguma coisa referente à torneira. Ela só parou assim e olhou para mim. Nossa, como que você sabe? Antes de eu vir para a aula, a torneira da cozinha explodiu, estourou o cano e alagou a cozinha inteira. E eu tava secando até agora, antes de eu chegar aqui. E aí eu fui entendendo que era um processo do quê? Para eu começar a ter confiança no que eu estava escutando. E é tão interessante assim como a espiritualidade nos prepara, que aos poucos ela vai nos preparando. Então teve o período de iniciar, né, que é onde eu tive muito medo, onde assim, nossa, eu falava, não quero mais ouvir, eu não quero mais escutar, não fale comigo. E depois teve esse processo que eu passei da confiança, que era para eu confiar naquilo que eu escutava. Porque aquilo tinha uma razão, tinha uma firmeza, tinha um propósito. E aí que eu fui começando a me trabalhar. E até hoje ainda eu começo a procuro me equilibrar, principalmente antes de eu dormir, de eu fazer minhas orações. Eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono, então eu faço antes de eu dormir. Às vezes eu gosto de acender um incenso e deixar o incenso ali para limpar o ambiente, né? Preparar o ambiente, para que eu vá dormir tranquila, né? E aí que eu possa me conectar. Só que nunca é quando a gente quer, é quando eles sentem, né? Também quando a gente está preparado, porque tem as nossas questões do dia a dia. Mas é um canal, né? E a gente precisa cuidar desse canal para que a água possa fluir, né? A informação possa chegar. E a nossa responsabilidade é manter ele limpo, para que possa fluir coisas boas. Então,
Eu acredito que essa é a maior responsabilidade, seja qual tipo de mediunidade a pessoa tiver, certo? Eu pretendo vir aqui falar com vocês sobre outras questões, né? Sobre a clarividência, que foi uma coisa que aos poucos foi abrindo para mim e que ainda eu tenho muito receio, né? Mas ela vai fluindo aos pouquinhos. A psicografia, que é uma questão que eu tenho, assim, ela é tão gratificante, ela é tão, assim... ela não é algo especial, mas ela é algo, assim, que te deixa, parece que vislumbrante, assim, recarregado de energia, que parece que a energia tá fluindo no seu corpo inteiro. É uma sensação, assim, muito mágica, esses tipos de mediunidade. Mas, ao mesmo tempo, que a gente também não se apegue aos fenômenos, né? Que são esses fenômenos. E que a gente entenda que todos nós temos essa capacidade. A única coisa que nos cabe é estarmos alinhados. Que é igual eu falei, a nossa responsabilidade é nos alinharmos. E a não termos medo, né? Por isso, também, para que a questão de não ter medo, é que a gente mantenha nosso padrão vibratório elevado, né? Que a gente não consuma notícias ruins, para que a gente não entre em debates, em discussões, em fofocas. Tudo isso drena a nossa energia e com isso também a gente vai começar a se conectar com coisas não boas. Por quê? Porque nós somos uma antena e aonde a gente sintoniza é aonde vai vibrar, é aonde vai chegar a informação, né? Então cabe a nós estarmos conscientes disso, certo? Então, por hoje foi isso que eu vim trazer para vocês. Vou trazer mais por aqui. Também, se tiver alguém com alguma dúvida ou alguma coisa que queira comentar, fica aberto, tá? Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas. E a partir de agora eu vou começar a trazer para vocês experiências que eu já tive, que eu estou tendo com essa questão mediúnica e também com essa questão interior, porque eu acredito que tudo é um conjunto. O autoconhecimento anda junto com a mediunidade, que anda junto com a nossa responsabilidade, que anda junto com o nosso dia a dia. Porque a nossa mediunidade é para servir no dia a dia, é para auxiliar. E não é só a nós, a outras pessoas também. Mas o primeiro somos nós, são os nossos familiares, são as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa própria reforma íntima. A gente se trabalhar no dia a dia, certo? Um grande beijo e até a próxima!